Aqui eu coloquei também, deixei disponível um exemplo de um algoritmo desse tipo Bubble Sort. Esse aqui, ele é bem rapidinho e eu vou mostrar, eu vou ler ele internamente, mas não com muitos detalhes, né? Porque tem uma parte dele aqui que é importante destacar, que talvez vocês não tenham visto ainda, que é a parte da troca, do swap, né? Eu tenho aqui uma parte inicial onde eu jogo qualquer valor aqui numa sequência, né? Então eu tenho um vetor de dados aqui que eu criei, ó, um vetorzinho de dados, 10 posições, né, de 0 a 9 de valores inteiros. E aí eu fui colocando manualmente, né? Escrevi aqui, ó, para ele armazenar na posição 0 o valor 5, na posição 1 o valor 9, e assim por diante. Números quaisquer, em ordens, de preferência, vamos fazer uma ordem aleatória, para que não ocorra o risco de, sei lá, de não funcionar, né? Tem que ser uma ordem aleatória para ver o negócio funcionando. E aqui, das linhas 20 a 23, a gente está simplesmente escrevendo esses valores na tela. Então eu escrevi lá original, sem pular linha, não é escreval, né? E aí eu vou rodar de 0 a 9, de 1 em 1, e vou escrevendo o conteúdo, né, do vetor dados. E colocando um espacinho na frente também. Porque ele vai escrever tudo na mesma linha, né? Então ele vai escrever os itens todos desse vetorzinho na mesma linha, a sequência original sem ordenar. Lá no finalzão, antes de eu olhar para a parte principal do código, eu estou fazendo a mesma coisa. Estou escrevendo item após itens, colocando um espacinho. É a mesma, eu copiei e colei praticamente, né? Só mudei o texto aqui para ordenado. Por quê? O processo de ordenação vai acontecer aqui no meio. Depois que isso aqui terminar, o que ele escrever do vetor dados é o vetor dados já ajeitado, já arrumado. E aqui de novo, né? A dica que eu dou para vocês é rodem esse programa passo a passo. Rode ele passo a passo, veja lá como a memória está se comportando, que você vai ver ele fazendo a troca dos valores conforme a comparação lá do maior com o menor e assim por diante. Bom, então vamos ver aqui o que acontece nessa parte do meio aqui, onde ele está fazendo uma varredura, né, no vetor, em todos os termos desse vetor, para verificar se ele precisa trocar a posição de algum deles ou não. Então, deixa eu apagar alguns rabiscos aqui antes da gente continuar. Então, começa ali na linha 25. Nós temos um laço grandão aqui que começa na linha 25 e termina na linha 33, e um laço interno aqui que começa na linha 26 e termina na linha 32, tá? Esse laço grandão vai de 9 até 0, é um laço decrescente. Não sei se vocês já tinham visto isso ou já tinham usado isso, tá? Mas é uma ótima possibilidade que a gente tem. O passo tem que ser negativo, né? Porque ele vai sair de 9 para chegar a 0 de 1 em 1, ele tem que decrementar. Vai decrementar de 1 em 1 unidade. Bom, num primeiro momento, J vale 9. 9 corresponde ao último termo aqui do meu vetor. Dá para tornar mais dinâmico isso, né? Dá para colocar como se fosse eu não sei o tamanho do vetor, o vetor vai ser inserido na função, ele descobre o tamanho do vetor, e aí, por sua vez, ele faz o laço de repetição mais genérico, independente do tamanho do vetor, tá? Quem quiser brincar disso também, pode brincar. E esse laço interno, ele vai rodar de 0 até j-1. Como eu falei na primeira vez, né, esse é um laço crescente, né? Como eu falei, na primeira vez que ele rodar, o 9 vale, o J vale 9. Então ele vai rotacionar esse vetorzinho aqui de 0 até 8. Ou seja, ele vai rodar essas posições aqui, ó. E por que que isso acontece? Deixa eu apagar aqui um pouco do meu rabisco aqui. Eu vou apagar só isso aqui mesmo. Por que que ele vai só até o 8º termo? É o que eu mostrei no slide anterior. Na primeira vez, ele vai comparar esse com esse. Então, ele posiciona no 0 e compara com o próximo. Depois, ele posiciona no 1 e compara com o próximo. No 2, compara com o próximo. No 3, compara com o próximo. E ele vai assim por diante até chegar no 8º. Quando chegar no 8º, posicionado no 8º, ele compara com o próximo. Então, eu não preciso chegar até o próximo. Basta que eu chegue até o anterior e eu vou comparar com o próximo. Para quem não se ligou nessa comparação com o próximo, está acontecendo aqui, ó.
Essa linha 27. O que a gente está fazendo? Comparando dados na posição I, esse I está variando de 0 a 8, com dados na posição I mais 1. Então, quando ele chegar na posição 8, quando ele chegar em I valendo 8, ele está comparando dados na posição 8 com dados na posição 9. Então, eu não preciso chegar até o 9, basta que eu chegue até o 8, que eu estou sempre comparando com o posterior. Bem, e o que ele faz? Ele está sempre verificando de 2 em 2 se o primeiro é maior que o próximo. Se for, ele executa essas 3 linhas aqui, que é o tal do swap que eu falei, a troca. Caso não seja, ele passa abatido, não faz a troca e termina. No que ele termina, agora ele não verifica mais até o próximo item, agora ele vai verificar até o anterior. Então, na primeira vez, ele foi até o 8. Na próxima vez, ele vai até o 7. Na próxima vez, ele vai até o 6, o 5 e assim por diante. Ele vai sempre indo, decrementando o valor máximo do vetor que ele vai observar. Por quê? Como a gente viu na animação, ele sempre vai jogando o maior valor para a direita, né, para o final do vetor. Então a gente não precisa olhar de novo o final do vetor, sabendo que ele já tem o maior valor. Bom, mas eu nem ia ler esse código aqui linha após linha, né? Mas tudo bem. O que eu queria mostrar aqui nesse código só é uma parte, tá? Que é essa parte aqui do swap, tá? Da troca. Então o que acontece? Vamos supor que ele está aqui comparando a posição 0 com a posição 1. Ele está comparando o 5 com o 9. Ele está fazendo aqui, o teste é o seguinte: 5 é maior do que 9? Não. Eu fiz um exemplo ruim. Vamos pensar na posição 1 e a posição 2, tá? Aí dá certo. Está comparando a posição 1 com a posição 2. E aí, nessa linha, ele está fazendo o quê? Está perguntando o quê? 9 é maior do que 2? E a resposta é sim. Então, vai entrar nesse laço, aliás, vai entrar nesse condicional aqui, e agora a gente vai ver o que vai acontecer. O que ele faz? Ele pega uma variável auxiliar e armazena o valor 9, tá? Que é a posição inicial. Então, ele pega na variável aux e joga lá o valor 9. Posteriormente, ele pega na posição onde está o 9 atualmente e armazena o que está na próxima posição, que no caso é o 2. Então, aqui, ó, nessa posição dados 1, ele vai jogar 2. Agora, em dados 1 e dados 2, tem o número 2 lá dentro. E, finalmente, para efetivar a troca, o que ele precisa fazer? Pegar o que estava armazenado lá no auxiliar e jogar na posição onde inicialmente estava o 2, que é esse auxiliar aqui que a gente jogou o 9, então agora ele vai devolver o 9 para cá. Então agora está ordenado bonitinho, olha que legal. Então qual a moral da história, né? Para a gente trocar o valor de duas variáveis, nesse caso aqui, a gente precisa de uma terceira variável. Então, façam o teste depois, baixem esse código, altera aqui essa sequência de números, coloca uma sequência totalmente ao contrário, né? Tipo, coloca de 10 até 0, por exemplo, de 9 até 0, por exemplo, ao contrário, para ver se vai dar tudo certo também. E rodem passo a passo. Se eu não me engano, no Visual G é só pressionar F8. Tem um íconezinho que você pressiona lá para ele fazer passo a passo, mas pressionando F8, ele vai rodando passo a passo. Então, rode passo a passo, olhando a memória e como é que essa memória se comporta, para onde ele joga os valores e tudo mais.